A última questão que tu fez foi a 6. Muito obrigado. Obrigado, Iago. Então, vamos então ali para a questão 7. Tá? Vamos então ali para a questão 7. Considere o trecho abaixo extraído do texto. É o que tem ocorrido com o estudo da relação entre a obra e o seu condicionamento social, que a certa altura chegou a ser vista como chave para compreendê-la. Depois foi rebaixada como falha de visão, e talvez só agora comece a ser proposta nos devidos termos. Não sei se você se lembra, não é? Faz uma semana do texto, era um texto do Antônio Cândido, que falava, não é, que durante muito tempo os autores só usaram o aspecto social para explicar a obra literária, quando deveriam ser usados outros aspectos, né, como aspecto psicológico, por exemplo, né, e que eles colocavam a justificativa histórica e social para explicar tudo o que acontecia na obra, né? E ele diz assim que, na verdade, não é um fator externo, às vezes ele vira interno, que, na verdade, precisa haver uma conjugação de fatores para entender uma obra literária, né? Certo? A gente não pode analisar, por exemplo, Dom Casmurro só sobre o aspecto histórico, só sobre o aspecto social, só sobre o aspecto psicológico. A gente tem que combinar esses fatores todos, né? Ver até que ponto esses fatores interferiram, né, na psique do autor, certo? Para poder explicar a obra literária, esse era o texto. Então, eles tiraram esse texto, esse trechinho do texto, e diz ali, se a palavra relação fosse substituída por vínculo, quantas outras palavras no texto teriam de ser modificadas para fim de correção gramatical? Então, olha aqui, ó, é a famosa questão de concordância verbal e nominal que cai todos os anos na URGS, né? Certo? Vocês sabem, né? Vocês vão fazer uma questão dessas aí na hora da prova. E o que a gente tem que... Para que a gente tem que atentar aí? A gente tem que atentar para aquele enunciado ali, ó. Quantas outras palavras no trecho? Outras palavras. Então, a gente nunca vai contar com a palavra ou com as palavras que eles estão pedindo para substituir todas as outras, certo? Porque eles vão colocar ali nas alternativas uma alternativa não contando com a palavra, que é o certo, e outra contando com a palavra, tá? Esperando que vocês não se deem conta desse detalhe, mas vocês vão se dar, tá? Então, vamos lá. Vamos substituir a palavra relação ali por vínculo. É o que tem ocorrido com o estudo uma palavra, do vínculo entre a obra e o seu condicionamento social, que a certa altura chegou a ser visto, duas palavras, como chave para compreendê-la, para compreender a obra. Então, esse lá eu não vou trocar. Depois que foi rebaixado, certo? Como falha de visão. E talvez só agora comece a ser proposto o vínculo 4, né, nos devidos termos. Então, nós temos 4 palavrinhas aí, alternativa C de Canadá. Tá bem? Entenderam essa questão, gente? Querem que eu releia de novo? Vamos reler de novo, então. É o que tem ocorrido com o estudo uma palavra, vínculo, entre a obra e o seu condicionamento social, que a certa altura chegou a ser visto, esse vínculo chegou a ser visto, como chave para compreendê-la, para compreender a obra literária. Depois foi rebaixado, o vínculo foi rebaixado, certo? Como falha de visão. E talvez só agora comece a ser proposto 4 nos devidos termos, certo? Então, vocês vejam aqui, não é que é uma questão de concordância nominal, na realidade, né? Porque ele só trocou o gênero da palavra, certo? Certo? Então, então não houve alteração nos verbos aí, certo? Então, uma questão de concordância nominal. A questão número 8, deixa eu ver aqui se vocês estão se manifestando aqui. Deu, tá certo. Vamos adiante. Questão número 8. Considere as seguintes afirmações sobre o significado das palavras no contexto, certo? Nos contextos de ocorrência. Então, essa aqui é uma questão de vocabulário,
certo? Vocês têm a provinha aí, é legal vocês irem anotando do lado de cada questão sobre que conteúdo ela trata, para depois a gente ver, né? Porque nós vamos resolver muito mais provas, certo? Quero que vocês fiquem expert nessa resolução de provas. E é interessante vocês anotarem ao lado de cada questão o conteúdo, sobre que conteúdo é a questão, por quê? Porque depois a gente vai fazer um mapeamento dessas provas e a gente vai ver o que conteúdos caem mais, certo? Então, a URGS costuma pedir tantas questões de concordância, tantas questões de regência, tantas de crase, ok? Então, essa aqui é uma questão de vocabulário. A palavra-chave poderia ser substituída pela expressão elemento essencial sem prejuízo do sentido do parágrafo. Tá? Quando eu coloco assim... Tá dando uns barulhos aqui. Acho que tá tudo certo. Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo aí, gente? É engraçado porque eu não consigo ouvir vocês aqui. Eu tô com o microfone ativado aqui. Tá tudo certo, senhor. Hã? Tudo certo. Tudo certo, tá. Então, vamos ver aqui. Ó. A palavra-chave poderia ser substituída pela expressão elemento essencial para a compreensão do sentido do parágrafo, tá? Então, por exemplo, assim, ó, quando eu digo assim, vamos supor, sem ler o texto, tá? Só formulando uma frase, assim, eu digo assim, ó, sei lá, um bom advogado é a chave para a elucidação desse processo. O bom advogado é o elemento essencial para a resolução desse processo. Nesse contexto, eu posso fazer essa substituição. Então, vamos ver ali na linha 11, ó, certo? Ali, vamos começar lendo na linha 8. É o que tem ocorrido com o estudo da relação entre a obra e seu condicionamento social, que, a certa altura, passou a ser vista como a chave para compreendê-la, como o elemento essencial para compreendê-la. Então, eu posso fazer a substituição de chave por elemento essencial e fica exatamente a mesma coisa. Tá? Vamos ver a número 2. A palavra hoje diz respeito somente ao dia em que o autor escreveu o texto, servindo para situá-lo nesse momento específico da escrita. Ali na linha 28, então, ó. Então, por exemplo, diz assim, ó, hoje sabemos que a integralidade da obra não permite adotar nenhuma dessas visões. Esse hoje não é o dia, o momento ali, o ano de 2006, quando o Antônio Cândido escreveu esse texto. O hoje é na atualidade, certo? É nesse século, nesta era que nós estamos vivendo. Então, essa aí não pode ser substituída. Então, a 2 está errada. Tá? Número 3. A palavra dialeticamente diz respeito a um modo de interpretação que considera a interação de fatores distintos em um processo de síntese, né? Dialética é um método, não é? Um método, né, filosófico de análise, certo? Que foi muito usado pelo Marx, né? Na ideologia do Marx. O que é a dialética, né? Dialética é justamente isso, eu conviver, não é, com pontos de vistas diferentes, certo? Tá? Para depois fazer uma síntese, certo? Desses dois posicionamentos antagônicos, ok? Então, ali, ó, a priori está certo, olha aqui, ó, na linha 32, nós temos ali, ó, e que só podemos entender fundindo texto e contexto numa interpretação dialeticamente íntegra, né? Então, se eu fundo o texto, que é o que o autor escreveu, que é interno, ao contexto, se eu junto essas duas coisas e faço uma síntese dessas duas coisas, eu vou ter, não é, uma compreensão maior da obra literária. Então, essa aí estaria certa, então, tá? Então, nós vamos marcar a letra D de Dinamarca, 1 e 3. Ok? Certinho? Bom, aí nós terminamos, então, o primeiro texto, certo? Agora vamos para o segundo texto. O segundo texto é um texto do Moacir Scliar, certo? Daquele livro Centauro no Jardim, tá? Então, é como eu falei para vocês na aula passada, né? O primeiro texto da prova da URG sempre é um texto informativo, certo? Sempre vai ser um texto informativo, retirado de uma revista, retirado de um jornal, retirado de um site, certo?
Se o texto é informativo, vai haver um predomínio ali de quê? Da função referencial da linguagem, certo? A informação vai ser o elemento mais valorizado no texto, certo? Não necessariamente vai se valorizar quem está dando essa informação, certo? Não vai se valorizar o receptor da mensagem, tanto que vocês podem ver que no primeiro texto não tem vocativos aí se dirigindo ao leitor, etc., tá? Mas vai ser valorizada a mensagem em si. Nos textos informativos, não sei se vocês observam, nós vamos ter uma linguagem simples, tá? Então, nós não vamos ter problemas ali, não é? No texto de compreensão de vocabulário, certo? Vocês podem ver que as questões de vocabulário ali foram tranquilas, tá? Por quê? Porque o texto informativo, como ele é veiculado num site, num jornal, numa revista, que são meios de comunicação que têm grande abrangência, ele precisa ter uma linguagem acessível, porque ele vai ser lido desde lá pelo doutor em literatura, doutor em economia, até pelo cidadão comum, que às vezes tem pouca escolaridade. Então, ele não pode ter uma linguagem muito simples, tão simplesinha assim, porque aí as pessoas que têm uma intelectualidade mais desenvolvida vão, né, debochar daquele texto ali, certo? E ele não pode ter uma linguagem também muito técnica, certo? Porque senão ele não vai ser compreendido pela grande massa. Então, este é o estilo do primeiro texto da prova da URGS. No primeiro texto da prova da URGS sempre vai predominar esse caráter informativo, certo? Já o segundo texto da prova da URGS, ele vai ser sempre um texto literário. Um texto literário, tá bem? Então, aí nós vamos nos preparar, né? Porque ele pode ter metáforas, ele pode ter palavras em sentido figurado, vai predominar um pouco da subjetividade, da emoção do autor, bem? E o texto da prova da URGS sempre é um texto literário, sempre, que geralmente, inclusive, é retirado das leituras obrigatórias que vocês vão fazer, tá? Então, esse é o do Moacir Sclero, Centauro no Jardim. Temos sorte de viver no Brasil, dizia meu pai depois da guerra. Na Europa, mataram milhões de judeus, né? Todo mundo sabe que Moacir Sclero, né, tem origem judaica, morou aqui no Bonfim, certo? Contava as experiências que os médicos nazistas faziam com os prisioneiros. Decepavam-lhes as cabeças, faziam-nas encolher à maneira de depois dos índios de Varos. Amputavam pernas e braços, realizavam estranhos transplantes, uniam a metade superior de um homem à metade inferior de uma mulher, certo? Então, olha só, aí nós temos uma questão de crase, certo? Como é que a gente resolve as questões de crase da prova da URGS? A primeira coisa que nós fazemos, certo, é justamente substituir, tentar descartar a crase de qualquer jeito. Para isso, a gente precisa saber os 10 casos proibitivos de crase. Vamos fazer uma pausinha aqui, vamos dar uma olhadinha nesses casos proibitivos antes da gente seguir no texto, porque vai aparecer crase direto aí na prova da URGS. Podemos fazer isso? O que vocês acham? Se manifestem aqui para mim, por favor. Estou com vontade de dar uma paradinha aqui, dar uma olhadinha na crase e depois a gente voltar para a prova. Pode ser? Pode, gente. Pode. Ai, sim, senhor. Tá, muito bem. Muito obrigado, então. Obrigado aí, Jéssica e Iago. Então, vamos lá. Olha só. Então, essa questão de lacunas aí, né, de preencher com com crase e sem crase, vocês sabem que é uma questão típica da URGS, né? A URGS tem as suas questões típicas, certo? Aquela de trocar palavras, né, e quantas outras vão ser modificadas, sempre vem, e essa das lacunas de crase, você sabe que sempre vem. Muito bem. Vamos lá. Então, olha aqui, ó. Eu não vou dar uma aula de crase agora para vocês aqui, porque isso nós vamos fazer oportunamente, né? Depois que passar esse diabo dessa pandemia, tá? Mas vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver, então, aqui no caso da crase, certo? Quando cai esse tipo de questão aí, é nós, por exemplo, tentarmos descartar a crase de qualquer jeito. A primeira coisa que nós vamos fazer, então, é tentar não usar a crase aí de jeito nenhum,
tá? Então, vamos tentar não usar crase. Bom, e aí, não é? Olha só, eu não uso crase, né, em 10 situações, certo? 8, 9 e 10, tá? Então, nós temos 10 casos proibitivos de crase quando nós não vamos usar a crase de jeito nenhum. Não existe crase, vamos lá, antes de palavra masculina, tá? Antes de palavra masculina. Sempre que depois dessa lacuna aí tiver uma palavra masculina, a gente não vai colocar crase, certo? E não colocamos crase antes de palavra masculina, por quê? Porque todos vocês sabem que crase é a mais a, né? A preposição mais a artigo. Se a palavra que vem depois da lacuna é masculina, eu não vou ter esse segundo a aqui, artigo, né? Eu não tenho espaço para escrever todos os exemplos aqui, mas pensem assim, ó, falamos a respeito do assunto. Não vai crase antes de respeito, porque respeito é uma palavra masculina, então não tem o artigo ali. Não existe crase antes de verbo, certo? Nossas aulas começarão a partir de amanhã, quem dera. A partir de amanhã. Partir é verbo, então não pode crase aí. Não existe crase antes de pronome pessoal. Antes de pronome pessoal. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, pessoal, refiro-me a ela, por exemplo. Ela é um pronome pessoal, né? Pronome pessoal não admite artigo, então não tem crase ali. Não existe crase antes de pronome, né, de tratamento. Não existe crase antes de pronome de tratamento, tá bem? Então, por exemplo, dirigi-me a vossa excelência, tá? Vossa excelência é um pronome de tratamento. Pronome de tratamento não admite artigo, então não pode ter crase ali, certo? Não existe crase, certo? Antes de pronome indefinido, tá? Por exemplo, não me refiro a ninguém, dirigi-me a alguém. Alguém e ninguém são pronomes indefinidos. Então, se são indefinidos, se eu não sei o gênero, eu posso colocar um artigo feminino diante de algo que eu não sei se é feminino, ok? Não existe crase antes de nomes demonstrativos esta e essa. Esta e essa. Refiro-me a esta aluna, tá? Refiro-me a essa aluna. Porque pronomes esta e essa, eles não admitem artigo, tá bem? Não existe crase antes de artigo indefinido. Artigo indefinido. Fui a uma festa, por exemplo, né? Esse uma já é um artigo indefinido, então não tem crase, tá? Refiro-me a uma aluna inteligente, não tem crase, tá bem? Não existe crase quando a estiver no singular e a palavra seguinte estiver no plural. Refiro-me a mulheres solteiras, por exemplo. A mulheres solteiras. Se eu dissesse refiro-me às mulheres solteiras, eu teria o artigo ali. Mas se eu tenho o a no singular e a palavra seguinte no plural, não vou ter artigo, não vou ter crase. Certo? Não existe crase entre palavras repetidas. Palavras repetidas. Certo? Ficamos frente a frente, tomei o remédio gota a gota, ficaram face a face, não vai crase. E não existe crase, finalmente, quando antes do A já houver preposição, porque aí o A vai ser só artigo, né? Aliás, é o único caso em que ele é só artigo. Nos demais casos aqui, ele vai ser só uma preposição. Tá bem? Então, sair com a namorada sem crase, compareci perante a juíza sem crase, por quê? Porque perante e com são preposições, tá bem? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, não é? Tentar descartar a crase de qualquer jeito. Então, por exemplo, se vocês pegarem ali, né, na linha 10, olha ali, ó, tá? Uniam metade superior de um homem à metade inferior de uma mulher, a palavra metade não se enquadra em nenhum desses casos aqui. Metade não é palavra masculina, não é verbo, não é pronome pessoal de tratamento indefinido. Depois da lacuna eu não tenho esta e essa. Eu não tenho artigo indefinido ali antes da lacuna. O a da alternativa lá, né, não está no singular e a palavra seguinte está no plural. Os dois estão no singular ali. Não se trata de palavras repetidas e não tem preposição antes.
Então, o que acontece aqui? Acontece que eu não consegui descartar a crase, certo? Porque, por exemplo, se depois da lacuna tivesse um verbo, eu já descartaria a crase ali, já descartaria umas 2 ou 3 alternativas, mas não é o caso aí, certo? Então, a primeira coisa que eu fiz, tentei descartar a crase. Nesse caso, eu não consegui. Se eu não consigo descartar a crase, certo? Aí, o que eu vou fazer, né? Para ver se leva a crase ou não? Eu vou usar aquele velho bom truque, substituir a palavra feminina por uma palavra masculina. Se der ao ali, né? Lá na cuna, por exemplo, vai haver crase, tá bem? Então, por exemplo, olha aqui, ó. Por exemplo, nessa frase, dirigi-me à sala do chefe, dirigi-me à sala do chefe, certo? E entreguei a encomenda à secretária. Dirigi-me à sala do chefe e entreguei a encomenda à secretária. Imaginem que ao invés daquela frase ali, tivesse essa aqui na prova, né? E eu quero saber se vai crase aqui, ó, antes de sala. Eu quero saber se vai crase aqui, antes de encomenda. E quero saber se vai crase aqui, né? O que eu faço? Eu substituo, olha aqui, ó, também, não é? Eu não consigo aqui eliminar a crase, porque sala, encomenda, secretária não se enquadra em nenhum desses casos proibitivos aqui, certo? Então, o que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu vou substituir essa palavra feminina por uma masculina, dando ao ali da crase. Dirigi-me à sala do chefe, dirigi-me ao escritório do chefe, crase, então, e entreguei a encomenda, e entreguei o documento sem crase à secretária, e entreguei a encomenda ao secretário, tá? Vocês sabem, né? Quem já foi meu aluno, o que eu aconselho vocês fazerem aqui, né? Se não me vem uma palavra feminina na cabeça, masculina na cabeça, para substituir essas aqui, o que eu faço, então? Eu coloco, no lugar dessas palavrinhas femininas aqui, a palavra cachorro, né? E se o cachorro latir, leva crase. Como é que o cachorro late? Au. Tá? Certo? Então, dirigi-me ao cachorro, crase, e entreguei o cachorro, sem crase, à secretária. Dirigi-me à sala do chefe e entreguei a encomenda ao cachorro. Deu ao aqui, leva crase. Tá bem? É o que nós vamos fazer ali, ó. Como ali na linha 10 nós não conseguimos eliminar a crase pelos casos proibitivos, certo? Tá? A regra do cachorro funciona sempre. Né? Tá, Iago? Sempre, sempre, sempre. Então, olha aqui, ó. Vou te provar ali no texto, ó. Uniam a metade superior de um homem ao cachorro. Ao cachorro. Né? Deu ao ali, então leva a crase. Tá bem? Certo? Então, vamos lá. Vamos ler da linha número 4 ali, né? Então, assim, ó, o pai do narrador aqui, né, que é judeu, certo? Ele está recordando, não é? Episódios da Segunda Guerra Mundial do genocídio aos judeus. Então, temos sorte de ver no Brasil, dizia meu pai, depois da guerra. Na Europa mataram milhões de judeus. Contaram que os médicos nazistas faziam com os prisioneiros, decepavam-lhes as cabeças, faziam-nas encolher a maneira, li depois os índios de Varos. Amputavam pernas e braços, realizavam estranhos transplantes. Uniam a metade superior de um homem à metade ao cachorro inferior de uma mulher com crase, ou aos quartos traseiros de um bode. Felizmente, morriam essas atrozes quimeras, certo? Quimeras, esses monstros, essas criaturas pavorosas, né? Expiravam como seres humanos, tá? Não eram obrigados a viver como aberrações. A essa altura, olha aqui, ó, já eliminei a crase. Não existe crase antes de esta e essa, ó. Caso proibitivo número 6. A essa altura, eu tinha os olhos cheios de lágrimas. Meu pai pensava que a descrição das maldades nazistas me deixava comovido. Em 1948, foi proclamado o Estado de Israel. Meu pai abriu uma garrafa de vinho, o melhor vinho do armazém. Brindamos ao acontecimento e não saíamos de perto do rádio acompanhando as notícias da guerra.
Acompanhando os cachorros ou acompanhando aos cachorros? Acompanhando os cachorros, certo? Então, não vai crase ali, certo? Sem crase na linha 23. Acompanhando as notícias da guerra no Oriente Médio. Meu pai estava entusiasmado com o novo Estado. Em Israel, explicava, vivem judeus de todo o mundo. Judeus brancos da Europa, judeus pretos da África, judeus da Índia. Isso sem falar nos beduínos com seus camelos, tipos muito esquisitos. Gedali. Tipos esquisitos, aquilo me dava ideias. Por que não ir para Israel? Num país de gente tão estranha, e ainda por cima em guerra, eu certamente não chamaria atenção. Você sabe que o narrador do Centauro do Jardim, né? Por isso que é centauro, né? Ele é metade homem e metade cavalo, né? Então ele vive recluso, né? No campo, assim, para que ninguém o veja. Então aí ele pensa, né? Ah, se lá não é todo diferente, é bem-vindo, talvez eu nem chamasse muita atenção. Ainda menos como combatente entre a poeira e a fumaça dos incêndios. Eu me via correndo pelas ruelas, empunhando um revólver 38, atirando sem cessar. Eu me via caindo, varado de balas. Aquela sim era a morte que eu almejava. Morte heróica, esplêndida, justificativa para uma vida miserável de monstro encurralado. E caso não morresse, poderia viver depois num kibutz. Eu, que conhecia tão bem a vida numa fazenda, teria muito a fazer aí. Trabalhador dedicado, os membros do kibutz terminariam por me aceitar. Numa nova sociedade, há lugar para todos, mesmo os de patas de cavalo. Tá? Então, nós vamos marcar ali a alternativa E de Equador. O primeiro A leva crase, substituindo por cachorro da AU. O segundo A não leva crase, certo? Por quê? Porque depois da lacuna eu tenho essa, recai num caso proibitivo. E o terceiro não leva crase, porque se eu substituir ali a palavra por cachorros, não vai dar aus ali. Tá bem? Certo? Tá? Perfeito. Tá? Vamos lá. Considere as seguintes afirmações sobre o conteúdo do texto. Agora a gente tem aqui uma questão de interpretação, certo? Tá? Ai, desculpem. Ainda bem que, né? Ai, tinha que ter colocado o cotovelo, mas eu tô aqui. Não. Vamos lá. Considere as seguintes afirmações sobre o conteúdo do texto. O narrador do texto considera se mudar para Israel, pois tinha como principal motivação trabalhar em um kibbutz. Não, né? Ele não diz isso ali, certo? Ele diz ali o seguinte, ali na linha 32, ó. Por que não ir para Israel? Num país de gente estranha, ainda por cima em guerra, eu certamente não chamaria atenção, certo? Então, o objetivo dele morar em Israel, já que é a pátria dos diferentes, que acolhe todos os diferentes, todos os tipos de judeus, certo? Ele seria aceito, ele não chamaria tanta atenção, né? Ele poderia sair do isolamento dele, né? Então, essa aí está errada. Tá? Trabalhar num kibbutz não é o motivo principal pelo qual ele quer ir para Israel. Okay? O narrador do texto, a proclamação do Estado de Israel com seu pai, pois ambos tinham planos de se mudar para o Brasil, o pai não. O pai não. Né? Então, olha só, olha lá na linha 1, como ele diz, temos sorte de viver no Brasil, dizia meu pai depois da guerra. O pai está satisfeito aqui. Se ele diz que a gente tem sorte de viver no Brasil, certo? Ele está satisfeito com essa pátria. Então, esse sonho é do narrador e não do pai dele, ok? O pai do narrador sentia-se afortunado de morar no Brasil no período pós-guerra, pois seu povo havia sido perseguido na Europa. Claro que sim. Tá? Então, a alternativa correta é a número 3 só, apenas a 3, letra C de cachorro. Tá bem? Certo? Eu acho que tá tudo certo até aqui, né? Se vocês, eu não consigo ouvir vocês direito, eu não sei o que eu faço aqui, depois pedir uma orientação pessoal lá do curso, mas eu leio as mensagens que vocês me colocam aqui, ó. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aqui, digita aqui que eu vejo, ok? Certo? Ah, eu não sei, tem uns microfonezinhos assim, do Iago, por exemplo, aqui, ó, tá cortado aquele vermelhinho. Aí eu clico em cima, certo? E... Ô, Sor, isso aí Fala. cada um
cancela o seu microfone. A gente deixa o nosso microfone desligado, porque senão qualquer coisa que tiver aqui, tipo, eu tô no meu quarto, qualquer coisa que estiver no meu quarto vai fazer barulho na chamada. Ah, então tá, Eu perfeito. liguei só agora pra falar, a gente liga quando a gente quer falar só. Ah, então tá, então perfeito, agora entendi. Muito obrigado, então. Perfeito, perfeito. Ótimo, tá? Agora entendi. Então vamos lá, então. Número 11. Assinale a alternativa que apresenta a transposição correta para o discurso indireto do trecho abaixo. Temos sorte de viver no Brasil, dizia meu pai depois da guerra. Gente, essa aqui, esse conteúdo, sempre cai na URGS também. Sempre cai na URGS também. Tá? Sempre cai. É uma questão de discurso direto, é de praxe. Tá? Então, eu vou fazer assim, nem vou perguntar para vocês dessa vez. Eu vou falar um pouquinho, vou interromper a prova, certo? E vou falar de discurso direto e indireto aqui para vocês, certo? Porque como é uma questão que sempre vem, e eu acho que isso aqui está ficando muito bom, sabe? Se vocês querem saber, porque depois quando chegarem esses nossos livros em que vierem a parte de gramática, certo? Se a gente está vendo a coisa por aqui, é só depois a gente dar um retoquezinho, né? Porque vocês já vão ter visto praticamente quase toda a matéria, tá? Certo? Por meio dessas questões aqui. Ah, e além do mais, né? Vamos ver só a matéria que realmente importa para a URGS, né? Que realmente cai na URGS. Porque nesses livros aí, naquele do SAS, por exemplo, não sei se vocês se lembram, tinha muita coisa ali de português que não vinha, né? Que não importava para a URGS, ok? Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui discurso direto, certo? Deixa eu colocar aqui. E aqui eu tenho o discurso indireto, tá? Gente, o que é essa parada de discurso, hein? Discurso direto e indireto, são formas que eu tenho para transcrever num texto escrito a fala de alguém, ok? Sei lá, estou fazendo uma redação, vamos supor, sobre o tema do coronavírus, entende? E aí eu quero introduzir ali no meu texto a fala, o que disse o ministro da Saúde, por exemplo. Né? O que o ministro da Saúde falou? Eu posso fazer isso de forma direta, usando o discurso direto, ou de forma indireta, usando o discurso indireto. Qual é a diferença entre um e outro? No discurso direto, escrever exatamente a fala do ministro. É como se eu abrisse um espaço no meu texto, ele entrasse ali, mas a gente tem que imaginar isso, o personagem entrando ali no texto, certo? E falando diretamente com o leitor. No discurso indireto, não. No discurso indireto, eu vou dizer com as minhas palavras aquilo que o ministro afirmou anteriormente. E aí eu vou criar a figura de um narrador. E esse narrador pode ser eu mesmo, posso ser eu mesmo, tá bem? Certo? O que eles vão pedir disso, não é? Na prova 2, exatamente o que eles estão pedindo aqui. Eles vão pegar num texto uma fala que está no discurso direto, pedir para vocês passarem para o indireto, ou eles podem fazer o contrário. Eles podem pegar a fala, é mais raro, mas acontece. Eles podem pegar uma fala no discurso indireto e pedirem para vocês passarem para o discurso direto, ok? Então, o que nós temos que ver aqui, na verdade? Nós temos que ver aqui quais são as diferenças de um discurso do outro, que modificações a gente tem que fazer de um discurso para o outro, para vocês poderem fazer essa questão. Então, vocês prestem atenção aqui nessas transformações que eu vou colocar, para depois vocês verem como é fácil fazer aquilo ali, tá bem? Tem que tomar alguns cuidados, mas é bem fácilzinho. Olha só, a primeira diferença que a gente tem do discurso direto para o indireto é a questão da pontuação. No discurso direto vão aparecer sinais de pontuação, sabe? Tipo assim, ó, 2 pontos, travessão, aspas e vírgula. A marca do discurso direto é a pontuação, inclusive, tá? No discurso indireto, esses sinais de pontuação, eles vão ser substituídos por conjunções, certo? Então, eu vou tirar os 2 pontos e botar uma conjunção, certo? Eu vou tirar a vírgula e vou colocar uma conjunção, tá bem? Certo? Que conjunções a gente vai usar sempre no discurso indireto? As conjunções integrantes, quais são elas? O que e o se.
Então, no discurso direto, eu tenho pontuação. No discurso direto, eu vou ter conjunção, ok? Tá? Então, por exemplo, o ministro afirmou. O ministro afirmou, 2 pontos, abre aspas, certo? Ou 2 pontos, travessão. Para indicar fala de alguém, eu uso ou as aspas ou o travessão. Agora, os dois juntos, não. Tá? Então, o ministro afirmou, 2 pontos, travessão, 2 pontos, abre aspas, né? Estamos controlando a pandemia. Estamos controlando a pandemia. Ponto, fecha aspas. Tá? Então, essa oração está no discurso direto. Por quê, pessoal? Porque olha aqui, ó, eu tenho 2 pontos, certo? E tenho aspas, né? Que são sinais de pontuação aqui, ó, 2 pontos e aspas, que são a marca do discurso direto, ok? Certo? Agora, olha aqui, ó, vamos passar essa frase aqui para o discurso indireto. O que eu vou fazer? Vou ter que tirar tudo isso aqui, os 2 pontos, as aspas, os travessão, e vou ter que colocar essas conjunções aqui que eu sei. Aí eu vejo qual é que vai se prestar mais ali, né? Então, por exemplo, deixa eu ver se vocês me enxergam aqui, ó. E sim, tá? Mas olha aqui, me enxerga a minha mão, não tem problema nenhum. Olha só, quando eu passo essa oração para o discurso direto para o indireto, essa oração aqui, ó, que vem antes dos 2 pontos, ou que vai vir antes da vírgula, enfim, nessa oração não se mexe. Não se mexe. Então, por exemplo, se isso aqui estivesse numa questão, eu eliminaria toda e qualquer alternativa. Opa, aqui é ministro. Ministro. Opa, ministro. Certo? Eu mexeria em qualquer, certo? Eu eliminaria, perdão, qualquer alternativa que mexesse nessa oração aqui. Por exemplo, se tivesse uma alternativa dizendo assim, o ministro disse, o ministro falou, já está eliminada. O ministro afirma, se eu trocar o tempo do verbo dessa oração principal, eu vou eliminá-la também. Tá? Então, essa oração principal ela tem que ficar intacta, ela fica assim. Então, eu vou copiá-la aqui, ó. O ministro afirmou, tira a pontuação e bota o que, tá? Estavam controlando a pandemia. Tá? Estavam controlando a pandemia. Então, olha só, vejam bem o que aconteceu aqui, ó. Esses sinais de pontuação aqui, eles foram substituídos por quê? Claro que vocês, muito espertos que são, já se deram conta de que eu troquei o tempo do verbo aqui, não é? Mas vamos deixar isso para mais adiante. Vamos por partes. Desculpem, nesse primeiro momento eu só preciso que vocês percebam que os sinais de pontuação foram trocados por quê, ok? Certo? Vamos adiante aqui, então. Ó, a segunda alteração que nós fazemos de um discurso para o outro, tá? Vamos sublinhando aqui para ficar mais claro para vocês, certo? A segunda transformação que nós fazemos diz respeito aos pronomes, certo? No discurso direto, quando eu uso pronomes, esses pronomes são de primeira pessoa, o eu e o nós e seus derivados. Eu, me, mim, comigo, certo? Quando eu passo a oração para o discurso indireto, esses pronomes, eles passam a ser de terceira pessoa. Então, o eu se transforma em ele, ó. O nós se transforma em eles. Foi o que aconteceu aqui, ó. Nós estamos, ó, e aqui eles estavam, tá? Então, tudo que é pronome que tem de primeira pessoa, né, ele passa a ser pronome de terceira pessoa. Ok? Certo? Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, o homem disse, 2 pontos, abre aspas, meu carro foi roubado aqui. Meu carro foi roubado aqui. Por que essa oração está no discurso direto, gente linda? Por quê?
Porque, olha só, eu tenho sinais de pontuação aqui, 2 pontos e travessão. Tá? Aqui eu tenho o pronome meu, certo? Que é de primeira pessoa, um pronome possessivo de primeira pessoa. E aqui, né, eu tenho a palavrinha aqui sobre a qual nós vamos falar também daqui a pouquinho, tá? Como é que eu passo essa oração para o discurso indireto? Mesma coisa, copio essa primeira frase, e você sabe que nessa primeira aqui a gente não mexe, nós vamos mexer, e vou trocar esses pronomes aqui. Então, eu vou dizer assim, ó, o homem disse que... Cuidado, isso aqui a URGS adora colocar, né? Qual é o equivalente de meu na terceira pessoa? É o seu, tá? Os pronomes possessivos são assim, de primeira pessoa, meu, minha. Os de segunda pessoa, teu, tua. Os de terceira pessoa, seu, sua. Tá? Então, esse meu teria que ficar seu aqui, tá bem? Então, olha só. Só que vejam um problema que vai acontecer aqui, ó. Se eu trocar esse meu para seu, essa frase vai ficar ambígua, né? Tá? Porque se eu disser, por exemplo, o Iago, assim, ó, Iago, o homem disse que o seu carro foi roubado aqui, pode ser o carro do homem ou pode ser o carro do Iago, tá me entendendo? Tá? Então, se eu trocar esse meu por seu, essa frase vai ficar ambígua. Então, o que eu vou fazer nessa situação aqui? Eu vou trocar esse pronome de primeira pessoa por outro pronome de terceira pessoa, né? Pronome é o que não falta em português, né? Eu posso dizer, o homem disse que o carro dele fora, ou tinha sido, ou havia sido, roubado lá. Certo? Sempre que aparece no discurso direto os pronomes aqui e cá, no discurso indireto eles vão se transformar em ali ou lá. Tá bem? Certo? É isso. Muito bem. Agora, nós vamos para as transformações mais importantes de um discurso para outro, com as quais vocês já devem estar intrigados aí, que eu tenho certeza disso. Não sou vidente, mas eu sinto as coisas. Olha só. Vocês devem estar intrigados aqui com essas trocas de verbos que eu fiz aqui, né? Então, isso vocês têm que saber para a prova, tá? Claro que depois, quando a gente voltar, né, nós vamos fazer um estudo de verbos bem aprofundado, assim, tá? Mas alguma coisa vocês se lembram, assim, dá para a gente se movimentar aqui. Então, vamos ver. As próximas alterações, então, vão se dar em nível de verbos, que são super importantes. Então, deixa eu apagando aqui, né? Quando a gente tem um quadro grande, assim, a gente faz isso, um esquema completo, bota todas as transformações lá, mas aqui a gente se vira como pode. Tá bem? Tá? Então, vamos lá. Vamos ver agora, então, as alterações que eu vou fazer aqui em nível de verbos. Eu vou apagar essas aqui, que nós já vimos, né? Que são as fundamentais. E agora, nós vamos, então, ver as transformações que se dão em nível de verbos. E aí vocês vão ver, depois disso aqui, como vai ser fácil de responder tudo, de resolver tudo que é questão que envolve discurso direto e indireto. Bem? Então, vamos lá. Vamos lá. Quando no discurso direto o meu verbo estiver, vou botar até em vermelho aqui, ó, no presente do indicativo, eu canto, tu cantas, ele canta, por exemplo. Então, se o primeiro verbo estiver no presente do indicativo, quando eu passo para o discurso indireto, esse verbo ele vai para o pretérito imperfeito do indicativo. Ai, como é que eu vou saber quando é que o verbo está no presente, no pretérito? Presente todo mundo sabe, né? No pretérito perfeito, do indicativo. Não te preocupa. Depois nós vamos estudar isso aqui, tá? Mas tu sabes, olha aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, os verbos que estão no pretérito imperfeito, quando eles são da primeira conjugação, cantar, por exemplo, eles ficam vá, cantava. Quando eles são da segunda conjugação, da segunda e terceira conjugação, beber e sorrir, ele fica ia, tá? Bebia, não é? E sorria, tá? Então, o pretérito imperfeito, o verbo pretérito imperfeito, ele sempre vai terminar em ava ou ia, certo? E o presente a gente sabe conjugar, né? Não precisa, né? É o tempo fundamental que nós temos, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui canto aqui, vai ficar cantava. Se eu tenho bebo aqui, vai ficar bebia aqui. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho essa frasezinha assim, ó, estudo sempre nesta
Estudo sempre nesta sala. Vírgula. Disse Ana. Disse Ana. Tá? Ó, essa oração está no discurso direto por quê mesmo, gente? Porque ela tem uma vírgula que ela não tem quê. Tá? A pontuação é a marca do discurso direto. Tá bem? Essa oração aqui, disse Ana, é a minha oração principal, na qual eu não vou mexer. A única coisa que eu posso fazer é alterar a ordem dos termos. Em vez de dizer disse Ana, eu posso dizer Ana disse, por exemplo. Ah, mas não pode ser Ana dizia, né? Ana falou, tá bem? Essas modificações eu posso fazer. Então, vamos passar para essa oração. Ah, esse verbo aqui, ó, estudo, ele está no presente do indicativo. Ó, eu estudo, tu estudas, ele estuda. Então, se ele está no presente do indicativo, ele tem que pretérito imperfeito, ele vai se transformar em vá. Né? O verbo vai ter que terminar em vá aqui. Certo? Outra coisa que a gente vai observar aqui, ó, esse pronomezinho nesta, que nós vamos ter que mexer aqui também. Tá? Então, passando essa oração para o discurso indireto, fica assim, ó. Ana disse que, ó, tirei a vírgula e botei o que, ok? Fiz a primeira alteração que estudava sempre, Agora, o que vai acontecer com os pronomes este, esta e isto no discurso direto? Indireto? Eles vão ficar aquele, aquela e aquilo. Então, Ana disse que estudava sempre naquela sala. Certo? Ponto. Tá? Então, olha aqui, ó. Tirei a vírgula, se transformou em que. O estudo do presente foi para o pretérito imperfeito em vá. Certo? O nesta ficou naquela. Tá? Tá passada para o discurso indireto. Tá bem? Próximas transformações de verbos que nós temos aqui. Sempre que no discurso direto o meu verbo estiver no pretérito perfeito do indicativo, certo? Ao passar a oração para o discurso indireto, ela vai para o pretérito mais que perfeito do indicativo. Tá bem? Ou então, ela pode ir para o pretérito mais que perfeito composto. Né? Tempo composto. Certo? Já vou explicar isso aqui para vocês, porque isto aqui, gente, cai todos os anos. Vocês vão ver que vai aparecer nessa prova aí mais adiante, tá? Isso aqui cai todos os anos. Então, vamos lá, tá? Se entender direitinho isso aqui, é uma questão certa, já que vocês têm aí, tá bem? Então, olha aqui, ó. Se no discurso direto meu verbo estiver no pretérito perfeito, né, aquele terminado em ei ou i, né, eu cantei, tu cantaste, ele cantou, eu bebi, tu bebeste, ele bebeu, eu sorri, tu sorriste, ele sorriu. Né? Se ele termina em ei ou i, esse verbo ele vai para o pretérito mais que perfeito. Né? Qual é a marca do pretérito perfeito? O pretérito perfeito é que ele termina em irá. Sempre em irá. Cantar, a beber, a sorrir, a partir. Tá? Certo? Então, se esse aqui termina em ei ou i, esse aqui vai terminar em irá. Tá bem? Certo? Então, por exemplo, estudei ontem. Disse Tainá. Deixa eu ver se é com Y, é com... Tainá não tá aqui. Tá, vai ficar assim. Disse Tainá. Ok? Disse Tainá é minha oração principal na qual eu não vou mexer. Essa oração aqui, tá? Ela está no discurso direto porque eu tenho essa vírgula aqui, ó. Esse verbo termina em ei aqui, ó, ele está no pretérito perfeito, tá? E esse ontem vou ter que mexer aqui também, tá bem? Então, quando eu passo essa oração para o discurso indireto, o que vai acontecer aqui, ó? Tainá disse que, ó, o verbo vai ter que terminar em irá, que estudara, aí é que está o problema, né? Nós não usamos quase esse estudara, né? A gente não diz estudara, fizera. Vocês usam, sabe quando? Esse tempo na redação, vocês não se dão conta, mas vocês usam, né? Nós costumamos usar mais a forma composta do pretérito mais perfeito, que é tinha estudado ou havia estudado,
Tá? É isso que a URGS gosta de pedir. Ela sempre vai pedir isso em alguma questão. Se a forma estudara da linha 4 poderia ser substituída por tinha estudado ou havia estudado. Se a forma tinha feito ou havia feito da linha 8, poderia ser substituída por fizera. Entende? Então, é a mesma coisa, só que isso aqui é um tempo simples, isso aqui é um tempo composto. Tá? Então, dizer estudar, ou tinha estudado, ou havia estudado, é a mesma coisa. Então, estudei ontem, disse Tainá. Tainá disse que estudara, ou tinha estudado, ou havia estudado no dia anterior. No dia anterior. Certo? Então, no discurso direto, sempre que aparece ontem, certo? Vai ficar no dia anterior. Tá bem? Outra transformação de verbos que nós temos. Já está terminando isso aqui, nós já vamos voltar para a questão. Tá? Não se preocupem aí. Tá? Outra transformação. Próxima alteração que nós temos aqui. Sempre que no discurso direto, não é? A primeira prova, gente, a gente sempre demora mais para resolver, certo? Porque a gente tem que fazer isso que a gente está fazendo. Interromper a questão para ver o conteúdo. Né? Nas outras provas que nós vamos fazer, vocês vão ver que nós vamos demorar bem menos, porque isso aqui já foi visto, a gente vai direto ao ponto. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Próxima transformação. Sempre que no discurso direto o verbo estiver no futuro do presente, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, eu beberei, tu beberás, ele beberá, o futuro do presente sempre termina em lei. O verbo sai do futuro do presente no discurso direto e ele vai para o futuro do pretérito. Né? O rei se transforma em iria. O futuro do pretérito é sempre aquele que termina em iria. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, eu beberia, tu beberias, ele beberia. Tá? Então, se tiver rei aqui, vai ficar ia aí. Ó, tá aí no teu esqueminha, né? Não tem espaço. Rei aqui, iria aqui. Tá bem? Então, olha aqui, ó. Por exemplo, viajarei amanhã. Viajarei amanhã, vírgula. Garantiu a mulher. Não sei como ela vai viajar nessa pandemia. Viajarei amanhã, garantiu a mulher. Garantiu a mulher é a minha oração principal na qual eu não vou mexer. Certo? Na qual eu não vou mexer. Tá bem? Agora, olha aqui, ó. Viajarei, não sei se vocês observam, está no futuro do presente. E nesse amanhã nós vamos ter que mexer também, tá? Então, olha só, certo? Vamos, então, passar para o discurso indireto. Essa oração aqui não mexo. A mulher garantiu, só altera a ordem dos termos. A mulher garantiu. Tiro a vírgula e boto que, esse serei e ficaria. Que viajaria, e o amanhã se transforma em no outro dia ou no dia seguinte. No dia seguinte. Tá? Então, vocês vejam as transformações que nós fizemos aqui. Ó. A vírgula se transforma em que, o viajarei no futuro do presente vai para o futuro do pretérito, viajaria, e o amanhã fica em no dia seguinte. Tá bem? Certo? Última transformação que nós temos, e aí já vamos voltar para a questão. Última transformação que nós temos. Ai, que sede que eu tô. Se a minha filha não estivesse dormindo, eu ia pedir para ela me alcançar uma água, mas ela está dormindo, gente. Sabe? Que coisa incrível, né? Ela está dormindo. Deve ter se deitado às 4 horas da manhã. Eu fui dormir até às 2h20, corrigindo redações. Aliás, estou com as 5 redações que me entregaram aqui corrigidas, né? Tá? Não vou dar nota em público aqui. O motoboy vem buscá-las hoje às 4 horas da tarde. Já tem mais 32 para corrigir, até 34 para corrigir até às 4 horas da tarde. E aí a Michelle deve estar passando para vocês essas notas ainda hoje, tá? Mas elas estão aqui, ó, corrigidinhas, tá? Eu procurei fazer uma correção bem detalhada, usando cores de caneta diferentes aqui, né? Porque como não estamos ao vivo e a cores para eu tirar as dúvidas de vocês, certo? Tá? Mas deve estar dormindo ali, né? É uma coisa boa ser adolescente, né?
ter CPF limpo na praça. Vamos lá, então. Olha só. Vamos adiante. Última transformação que nós temos, não é? Sempre que no discurso direto o verbo tiver num desses tempos aqui, no presente do subjuntivo. Como é que é o presente subjuntivo? É aquele que eu faço com a palavra que, né? Que eu cante, que tu cantes, que ele cante. Sempre que ele estiver no futuro do subjuntivo, ó, é aquele que eu faço com a palavra quando, ó. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, certo? Tá? E sempre, não é? Que o verbo estiver no modo imperativo, que é aquele que indica pedido ou ordem, esses verbos vão sair desses tempos aqui e eles vão para o pretérito imperfeito do subjuntivo. Gente, o pretérito imperfeito subjuntivo é sempre aquele que termina em SSE. Cantasse, fizesse, fosse, estivesse, pusesse. Tá bem? Então, se os verbos estiverem em qualquer um desses três tempos aqui, passando para o discurso indireto, eles vão para o pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá? Então, eu vou dizer assim, ó, quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. Prestem atenção, olha aqui. Prestem atenção, vírgula, pediu o professor. Pediu o professor. Olha só, essa oração pediu o professor é minha oração principal na qual eu não vou mexer. Esse verbo está no imperativo, né? O professor está fazendo um pedido aqui, ou dando uma ordem, certo? Então, passando isso aqui para o discurso indireto, como é que vai ficar? O professor pediu que prestassem atenção. Tá? Então, o prestem ali, ó, que estava no modo imperativo, certo? Prestem está no modo imperativo, ele foi para o pretérito imperfeito do subjuntivo, prestassem. Tá bem? Certo? Então, é isso. Olha só. Tá? Agora, a gente pode ir com maior segurança para a questão 11 ali. Temos sorte de viver no Brasil, dizia meu pai depois da guerra. Eu não posso, né? Eu não posso trocar, não é? Trocar aquela oração, dizia meu pai depois da guerra. Eu já, para começo de conversa, olha aí como fica fácil. Eu já olho para os alternos, já elimino toda e qualquer oração que mexeu naquela ali. Né? E aí, o que vai acontecer? Ó, temos, eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos. Temos. Está no presente do indicativo. Esse verbo tem que ir para o pretérito imperfeito do indicativo. Tá? Então, eu vou ali tomar um copinho d'água, estou morrendo de sede, e enquanto eu faço isso, vocês tentem resolver a número 11, com essas orientações que eu dei aqui para vocês, ok? E aí já vou dar um gabarito e comentar para vocês quando eu voltar, tá bem? Deixa eu botar o chinelo e ali tomar uma água. Então, olha ali, ó. Temos sorte de viver no Brasil, dizia meu pai depois da guerra. Dizia meu pai que tinha sorte. Né? Tudo bem, esse verbo está no pretérito imperfeito, mas ele não está na pessoa correta, né? Certo? Porque não era só o pai dele que tinha. Era ele, o pai e a família toda. Tá? Dizia meu pai que, tá certo isso aí, tínhamos sorte de viver no Brasil depois da guerra. É essa aí, letra B de Brasil. Tá? Olha só, a letra C não pode ser, porque olha aqui, ó, eu tenho que eliminar tudo que é alternativa que não tem tinha ou tínhamos. Tínhamos, no caso, né? Então, eu elimino a C, que é tivéramos, né? Tá errada. Eu elimino a D, porque olha ali, ó, ele não tirou a pontuação, não pode ter 2 pontos no discurso indireto. E eu elimino, não é, a letra E, porque tá, tivemos, né? Tá no pretérito perfeito, quando tinha que ser o imperfeito, tínhamos, tá bem? Então é a letra B de Brasil, tá bem? Bom, Sor, como eu identifico a oração principal? A oração principal é aquela que não tem que,
não é? E que não vem depois dos dois pontos ou que não... A oração principal é aquela que, no discurso indireto, é aquela que não tem que, ó. Essa que não tem que, ó. Certo? Tá? E a oração principal, tá bem? É aquela que não é a fala da personagem. A oração principal sempre vai ser a fala, o que a pessoa diz. A oração principal, ela nunca pode ser a fala da pessoa. Ela nunca pode ser aquilo que a pessoa disse. Certo? Tá? Então, por exemplo, isso aqui, ó. Viajarei amanhã, tá bem? Isso aqui é o que a pessoa disse. Então, isso não pode ser a oração principal. A oração principal é essa aqui. Garantiu a mulher. Prestem atenção, ó. Aqui é a fala da pessoa, é o que a pessoa disse. Não pode ser a oração principal. A oração principal vai ser essa que pediu o professor. No discurso direto, a gente vai ver que a oração principal ela não é aquela que não vai estar entre aspas, certo? É aquela, não é que vai estar depois dos dois pontos, aquela que vai estar antes da vírgula e que indica a fala da pessoa. No discurso indireto, isso já fica mais fácil, né? Porque a oração principal é aquela que vem antes do que, ok? Certo? Vamos, então, para a questãozinha 12 ali, tá? Considere as propostas de reescrita para o seguinte trecho do texto. Essas questões de reescrita aqui, para mim, são as piores, sabe? Porque aqui vai entrar, né, pode entrar tudo que é matéria aqui, né? Pode entrar a transformação da voz ativa para a voz passiva, pode entrar a transformação do nexo para outro, né? Certo? Trocar um quando pelo enquanto, trocar um pois por um porquê, trocar um embora por ainda que. Essa questão aqui pode envolver pontuação também, trocar dois pontos por travessões, né? Enfim, por aí vai, tá? Então, vamos lá. Em 1948, foi proclamado o Estado de Israel. Meu pai abriu uma garrafa de vinho, o melhor vinho do armazém. Brindamos ao acontecimento. E não saíamos de perto do rádio, acompanhando as notícias da Guerra do Oriente Médio. Tá? Isso está no texto. Agora vamos ver, né, quais preservam a significação do texto original. Meu pai abriu uma garrafa de vinho e brindamos ao acontecimento. O melhor vinho do armazém. Olha aqui, parece que o acontecimento é o melhor vinho do armazém, né? Esse o melhor, né? Brindamos ao melhor vinho do armazém. Tá? Esse travessão aqui, ele está introduzindo um aposto. O que é o aposto? O aposto é um termo que explica um termo anterior. Então, esse o melhor vinho do armazém, do jeito que ele está, parece que ele está brindando ao acontecimento. Parece que o acontecimento é o fato de abrir o melhor vinho do armazém. Em 1948 foi proclamado o Estado de Israel e não saímos de perto do rádio acompanhando as notícias da Guerra do Oriente Médio. Essa aí não pode ser. Tá? Número 2. Em 1948, o melhor vinho do armazém foi aberto por meu pai, uma garrafa. Até aí tudo bem, né? Olha só, meu pai abriu, voz ativa, tá? O sujeito está praticando a ação de abrir. O vinho foi aberto, voz passiva. O sujeito está sofrendo a ação de ser aberto, tá? Então até aí está certo. Então, em 1948, o melhor vinho do armazém foi aberto por meu pai. Foi proclamado o Estado de Israel. Brindamos o acontecimento. E acompanhando as notícias da Guerra do Oriente Médio, não saímos de perto do rádio. O que está errado ali? Ó, foi aberto por meu pai uma garrafa, foi proclamado o Estado de Israel. Olha só, não tem um nexo ali, né, para unir as palavras, né? Certo? Ele fez uma frase siamesa ali, né? Tá? Ó, porque na primeira frase ele está falando do fato do pai ter aberto vinho, certo? Que aí eu tenho um sujeito que é meu pai. Na segunda frase ele está falando do Estado de Israel. O pai e o Estado de Israel são informações muito díspares, certo? Elas não podem ser separadas só por uma vírgula. Eu teria que colocar um nexo aí, ou eu teria que colocar um ponto ali. Em 1948, o melhor vinho do armazém foi aberto por meu pai, uma garrafa, né? Porque foi proclamado o Estado de Israel. Ou ponto, foi proclamado o Estado de Israel. É errado essa aí. Só pode ser só a 13, então, né? Só o gabarito só pode ser letra C, né? Porque a 1 e a 2 estão erradas. Em 1948, quando foi proclamado o Estado de Israel, meu pai abriu uma garrafa de vinho, o melhor vinho do armazém.
brindamos o acontecimento. E não saímos de perto do rádio acompanhando as notícias da guerra no Oriente Médio. Essa está certinha, mantém o sentido original, não tem erro de pontuação, não tem erro de nada ali. Ok? Tá bem? Certo? Bom, então essa aqui é uma questão de vozes verbais e pontuação. A questão número 11 era uma questão de discurso direto e indireto. A questão número 10 era uma questão de interpretação de texto. E a questão número 9 era uma questão de crase, né? Então, vocês vão fazendo um mapinha de vocês aí para ver, não é? As matérias que vêm mais à prova da URGS, ok? Tá? Vocês vão querer acabar às 11h10 ou vocês vão querer acabar às 11 horas que vocês me pediram na aula passada que acabasse 11 horas, porque vocês queriam ter um intervalinho entre a minha aula e a próxima? Acho que a próxima aula é a do Paulo Vargas, não é? Pelo menos acho que era o Paulo Vargas que eu encontrava na sede nas quintas-feiras, tá? Me digam aí o que vocês querem. Ah, tá. Querem às 11 horas, então. Tá? A Tainá já se manifestou aqui. Muito bem. Vamos lá adiante. Vamos adiante, então. Assinale verdadeiro ou falso as afirmações a seguir sobre os sujeitos e algumas formas verbais do texto. Isso aqui é uma questão de análise sintática, né? É uma questão, não é, de que sempre cai na URGS também. Eles pedem para identificar o sujeito da oração, né? E a identificação do sujeito, ela não é só importante porque cai em forma de questão. A identificação do sujeito, ela é importante, né? Por quê? Porque eu vou precisar achar o sujeito para fazer as questões de vozes verbais, de concordância, de pontuação, tá? Então, o sujeito, ele é importante para tudo, tá? O que nós temos, assim, que observar aqui na localização do sujeito, né? Nós temos que ver aqui que verbos impessoais não têm sujeito, né? Então, sempre que no meu texto tiver um verbo impessoal, não vai ter sujeito, o sujeito vai ser inexistente. Quais são os verbos impessoais? Haver, no sentido de existir, de acontecer, de ocorrer, né? Há muitos casos de coronavírus em Porto Alegre. Existem muitos casos, então aí o sujeito é inexistente. O verbo fazer, indicando tempo ou temperatura. Por incrível que pareça, ontem fez quase 30 graus em Porto Alegre, tá? Certo? Está indicando temperatura. Faz 3 anos que não vejo minha mãe, tá? Certo? O verbo aqui está indicando o tempo decorrido, né? O verbo estar, né? Indicando o clima, está um dia agradável hoje. O verbo ser, indicando horário, data ou distância, agora são 10 horas, hoje são 23 de abril, não é? Certo? Daqui a Canoas são 16 quilômetros, e todos aqueles verbos que me indicam o fenômeno da natureza, tá? Fenômeno da natureza. Então, quando eu tenho esses verbos aqui na minha frase, né, esses verbos nesses... Ai, caiu a caneta aqui. Esses verbos nesses sentidos aqui, ó, esses verbos são impessoais. Aí a gente tem aquilo que a gente chama de OSS, lembra lá no colégio? Oração sem sujeito, tá? Bom, nessas questões de sujeito, vocês vão ver o que vai acontecer agora aqui na prova. O que acontece aqui? A URGS, sabe o que ela faz, a danada? Ela inverte a posição do sujeito. Porque não sei se vocês observam que na maioria esmagadora das frases que nós falamos, né, nós começamos as nossas frases com o sujeito. Ok? Certo? Por exemplo, os alunos estão assistindo aula. Quem é que está assistindo aula? Os alunos. Sujeito. Comecei a falar. Eu não digo estão os alunos assistindo aula. Estão assistindo aula os alunos. Eu até posso fazer essa inversão. No Barroco, lá no Padre Antônio Vieira, eles faziam que era uma beleza. Né? Na redação tem muito aluno que faz. Fica o período confuso, todo truncado. Né? É o comum. Tá? Então, a gente sempre inicia a oração com o sujeito. A URGS, o que ela vai fazer para fazer vocês tentarem, fazer vocês errarem essa localização aí? Né? Que vocês não vão errar. Ela vai inverter a ordem do sujeito. Ela vai colocar o sujeito lá no fim da frase. Aí o aluno fica todo bolado, né? Porque ele vai fazer aquela pergunta que para achar o sujeito e a resposta vai estar lá no fim da oração e ele vai ficar todo desconfiado. Será que isso é o sujeito mesmo, hein? Será que eu não estou errado? Porque o sujeito vem lá no início. Tá? Então, fiquem alerta aí, certo? Fiquem em alerta.
porque isso vai acontecer lá na URGS. Vocês vão fazer a perguntinha quem é que ou quem é que para achar o sujeito, e o sujeito não vai estar no início da frase, ele vai estar no meio ou no final, tá bem? Certo? Então, eu vou dizer assim, ó, quer ver uma coisa? Ó, sobraram na festa, após a conferência, sobraram na festa, após a conferência, muitas bebidas, tá bem? Então, olha aqui, ó, eu vou achar o sujeito. Como é que a gente acha o sujeito? A gente sempre identifica o verbo, né? Sobraram. Tá? Ah, sobraram não é verbo impessoal. Se não é verbo impessoal, esse troço tem sujeito. Não tendo verbo impessoal, a oração vai ter sujeito. E aí, como é que eu vou achar o sujeito? Faço a pergunta que aqui antes do verbo. Então, vamos lá. Sobraram na festa, após a conferência, muitas bebidas. Que é que sobraram? Muitas bebidas. Olha aqui o sujeito antes do ponto, ó. Tá aqui, ó. Tá? E isso aqui, de fato, é o sujeito, né? Claro que é o sujeito. Por quê? Porque vejam bem aqui, ó. Esse sujeito, o núcleo dele, bebidas, está no plural. E o verbo foi para o plural para concordar com o sujeito. Bem? Certo? É isso. Certinho? Então, com essas orientações, vamos responder a questão 13. Assinale via o F as afirmações a seguir sobre os sujeitos de algumas formas verbais do texto. O sujeito da forma verbal mataram é milhões de judeus, na linha 3. Olha ali, ó. Na Europa, tivemos só... Na Europa, mataram milhões de judeus. Quem é que matou? Quem é que matou? Alguém matou. Eles mataram. O sujeito é indeterminado aí. A gente sabe que foram os nazistas que mataram, né? Quando a gente tem, né, elementos externos do texto de conhecimento aqui, a gente sabe que foram os nazistas que mataram, né? Certo? Tá? Então, mataram milhões de judeus. Quem é que mataram? Quem é que matou? Eles, sujeito indeterminado. Mataram o quê ou mataram quem? Milhões de judeus. Esse milhões de judeus é objeto direto aí, não sujeito. Então, ali é falsa. Tá? Então, vejam que maravilha, não é? Se eu sei que a primeira é falsa, eu só fico entre a letra A e a letra E. Tá bem? O sujeito da forma verbal amputavam é os médicos nazistas, certo? Então, 4 e 5 ali, ó. Contava experiências que os médicos nazistas faziam com os prisioneiros. Os médicos nazistas faziam com os prisioneiros. Decepavam-lhes as cabeças, faziam-nas encolher à maneira ali depois dos índios de vários. Amputavam pernas e braços. Quem é que amputavam? Eles amputavam. E esse eles é quem? Os médicos judeus, certo? Sobre quem, né? Que é o mesmo sujeito da oração anterior, das orações anteriores. Então, essa aqui é verdadeira. Tá bem? Certo? Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, tá? Roubaram minha carteira, roubaram minha casa, pegaram meu celular, por exemplo, né? O sujeito é indeterminado. Agora, quando esse sujeito pode ser depreendido pelo contexto, como é o caso aí o sujeito é simples, a oração tem sujeito, sim. Tá? O sujeito da forma verbal morriam, né? É essas atrozes quimeras. Olha ali o sujeito invertido, como eu falei na linha para vocês, ó. Felizmente morriam essas atrozes quimeras. Quem é que morria? Essas atrozes quimeras. Vejam que o sujeito está depois do verbo ali, né? No dia a dia a gente diz assim, felizmente essas atrozes quimeras morriam. Ah, não, ele inverteu o sujeito ali. Foi bem isso que eu fiz aqui, ó. Tá? A próxima. O sujeito da locução verbal foi proclamado é o Israel. Então, vamos ver ali na linha 19, ó. Linha 19. Em 1948 foi proclamado o Estado de Israel. Quem é que foi proclamado? O Estado de Israel. Vejam que o sujeito está invertido novamente. Tá? Se eu fosse colocar essa frase na ordem direta, ficaria: em 1948, o Estado de Israel foi proclamado. Tá? E eu não sei se vocês observam que essa oração está na voz passiva, né? Porque não foi o Estado de Israel que praticou a ação de proclamar. Ele sofreu a ação de ser proclamado. Quando a gente tem verbo ser mais particípio aí, certo? Nós temos voz passiva analítica, tá bem? Então, a alternativa correta aí é a letra A de América.
bem? Olha só, nós vamos quase terminar essa prova hoje, meu Deus do céu. Tenho 10 minutinhos, 12 minutinhos. 12 minutinhos dá para a gente fazer, mas acho que essas 2, 3 questões aqui. Vai ser muito legal isso. Nós já chegamos mais da metade da prova. Assinale a proposta de mudança no emprego da vírgula que mantém a correção e o sentido do enunciado original. Tá? Então, aquela questão 13 era de análise sintática sujeito e a questão 14 é uma questão de pontuação. Tá? Então, ele quer que mantenha a correção e o sentido original. Ele quer colocar uma vírgula imediatamente após experiências, na linha 4. Vamos ver ali. Contava as experiências, vírgula, que os médicos nazistas faziam com os prisioneiros. Ai, eu adoro esse tipo de questão. Essa questão sempre vem na URGS. Essa questão sempre vem. É uma questão de pontuação. E quem é que vai me dar a letra? Qual é a regra de pontuação que eu vou aplicar aqui para explicar essa questão? Qual é a regrinha de pontuação? Isso é um caso de pontuação de quê? De orações do quê? Lembram disso aqui? Lembram disso aqui? Em algum momento da vida escolar de vocês viram isso? Olha só. Os homens que são mortais, os homens que são mortais precisam cuidar, precisam cuidar da saúde. Estão lembrando agora? Aí que chegou um comentário aqui. Os homens... Não chegou nada aqui. Os homens que são solteiros, têm menos preocupações. Eu tenho períodos compostos aqui, né? O que são períodos compostos? Aqueles períodos que tem mais de uma oração, não é verdade? Tá? Como é que a gente conta o número de orações de um período mesmo, gente? Contando o número de verbos, né? Então, aqui eu tenho um verbo, uma oração, outro verbo, outra oração. Aqui eu tenho um verbo, uma oração, e aqui eu tenho outro verbo, outra oração. Então, tenho 2 orações aqui. Esse período é composto por subordinação, né? A oração principal é os homens precisam cuidar da saúde. A oração subordinada é que são mortais. O que diferencia a oração subordinada da oração principal, hein? A oração principal tem sentido completo. Então, os homens precisam cuidar da saúde tem sentido completo porque tem sujeito, verbo e complemento essa oração. Esse que são mortais aqui, se eu tiro a primeira oração, ela não tem sentido. Então, ela é oração subordinada. Aqui a oração principal é os homens têm menos preocupações. E a oração subordinada é que são solteiros. Agora sim, né? Eu tenho trocentos tipos de orações subordinadas, né? Substantivas, adjetivas, adverbiais, não é? Enfim, coordenadas, né? No caso, essas aqui que eu sublinhei em vermelho, elas são o quê? Orações adjetivas. Por que elas são adjetivas? Porque esses ques aqui, ó, esses 2 ques são pronomes relativos. E as orações adjetivas sempre, elas são introduzidas por pronomes relativos. Né? Como é que eu sei que o que é pronome relativo? Lembram? Quando ele pode ser substituído por o qual ou os quais. Então, como eu posso dizer os homens os quais são mortais e os homens os quais são solteiros, certo? Eu tenho 2 orações adjetivas aqui. E, além disso, por que elas são adjetivas mesmo? Porque elas podem ser trocadas por um adjetivo, ó, os homens mortais e os homens solteiros. Tá bem? Certo? Agora, existem 2 tipos de orações adjetivas, né? As explicativas e as restritivas. As explicativas e as restritivas. Tá? Então, olha só. As explicativas, elas sempre vêm entre vírgulas. E as restritivas nunca vêm entre vírgulas. Né? Como é que eu sei que a oração é explicativa ou restritiva? Quando aquilo que ela afirma pode ser aplicado a todos esses seres aqui. E ela é restritiva quando o que eu afirmo aqui não pode ser aplicado a todos esses seres, mas apenas a uma parte deles. Então, esta aqui é explicativa. Por quê? Porque tudo que eu amo é mortal. Então, se ela é explicativa, ela tem que vir entre vírgulas.
As orações explicativas sempre têm entre vírgulas, sempre. E essa aqui, ela é restritiva, porque tudo que é homem é mortal. Agora, nem todos os homens são solteiros, temos casados. Então, esta aqui é restritiva. Se ela é restritiva, ela não vem entre vírgulas. E aí, o que eu concluo? Que se eu tirar ou colocar vírgulas aqui numa oração adjetiva, eu altero o sentido da minha mensagem. Tá? Por exemplo, eu digo assim, ó, as pessoas, olha aqui, as pessoas que foram contaminadas, tá? Pelo vírus, foram testadas. Certo? Ó, eu tenho uma oração adjetiva aqui, ó, que foram contaminadas pelo vírus, as quais foram contaminadas pelo vírus. Ela é uma oração adjetiva. Se eu não coloco vírgulas aqui, o que eu estou querendo dizer aqui? Que nem todas as pessoas foram contaminadas pelo vírus. Nem todas foram. E só essa parcela de pessoas que foram contaminadas pelo vírus foram testadas. Agora, se eu fizer isso aqui, as pessoas, vírgula, que foram contaminadas pelo vírus, foram testadas, todas as pessoas foram contaminadas pelo vírus e todas foram testadas. Então, as vírgulas, né, elas vão alterar o significado, o sentido de uma oração adjetiva. Sempre que eu colocar vírgulas ou que eu retirar vírgulas de uma oração adjetiva, eu estou alterando seu sentido. É o que acontece nessa questão aí. Tá? É o que acontece nessa questão aí. Tá? Então, olha ali, ó. Ele quer colocar uma vírgula imediatamente após experiências, na linha 4. Ó. Contava as experiências, vírgula, que os médicos nazistas faziam com os prisioneiros. Contava as experiências, as quais os médicos faziam. Esse que é pronome relativo. Então, eu tenho uma oração adjetiva aí. Se ela não tem vírgula, ela é restritiva. Nem todos os médicos faziam experiências. Nem todos os médicos, nem todas as experiências eram feitas pelos médicos. Tinha umas que eram, outras que não eram. Tinham médicos que faziam e outros não faziam. Como está aqui. Se eu coloco uma vírgula aí, todos os médicos nazistas faziam essas experiências. Tá? Então está errada, né, a letra A. Se eu colocar a vírgula imediatamente, vai alterar o sentido. Ele quer colocar uma vírgula imediatamente após felizmente na linha 12. Ó. Felizmente morriam essas atrozes quimeras. Felizmente é um adjunto adverbial deslocado, né? Certo? Tá? A posição do adjunto adverbial é no final da oração. Morriam essas atrozes quimeras felizmente. Quando eu desloco o adjunto adverbial, eu coloco uma vírgula nele, certo? Se ele for longo, a vírgula é obrigatória. Se ele for curto, como é o caso do felizmente, ela é facultativa. Facultativa. Se é facultativa, eu posso colocar ali. Né? O que me leva a colocar uma vírgula depois de um advérbio quando ela é facultativa? A necessidade de enfatizá-lo. Então, sem vírgula, ele não deu muita ênfase para esse felizmente. Uma vírgula, ele dá mais ênfase para esse felizmente. Tá bem? Ainda por cima, por ainda assim. Tá? Na linha 33 ali. Tá? Por que ir para Israel? Num país de gente tão estranha e ainda por cima em guerra, e ainda assim em guerra, né? Eu altero o sentido da mensagem aqui, certo? Eu mantenho o sentido original? Claro que não. Tá? Opa, desculpa. Colocação de vírgula imediatamente após o que na linha 17. Vamos lá. Após o que na linha 17. Meu pai pensava que a descrição dos males nazistas me deixava comovido. Olha aí. Que a descrição das maldades nazistas me deixava comovido. Olha só. Esse que aí, o que ele é? Isso é uma coisa que cai sempre na URGS, né? Esse que é pronome relativo ali? Será? Será que ele é pronome relativo? Hein? Pensem aí, para ele ser pronome relativo, ele tem que ser substituível por o qual ou os quais. Eu posso ser pensava meu pai o qual a descrição das maldades nazistas me deixava comovido? Não, ele não é pronome relativo. O que ele é? Ele é conjunção integrante. Quando é que o que é conjunção integrante? Quando ele pode ser substituído por isso. Meu pai pensava isso.
tá? Ele é conjunção integrante. Se ele é conjunção integrante, ele introduz uma oração substantiva. A oração substantiva nunca tem vírgula, nem antes do que, nem depois do que. Não pode ser eu acredito que estás dizendo a verdade. Não pode botar eu acredito, vírgula, que estás dizendo a verdade. Eu acredito que, vírgula, estás dizendo a verdade. Então tá errado isso aqui, tá? Ele quer colocar uma vírgula na letra D imediatamente após a palavra país na linha 32. Por que não ir para Israel num país de gente tão estranha? Num país, vírgula, de gente tão estranha? Não. Né? Esse de gente tão estranha é um complemento nominal de país. Não posso separar o complemento nominal do seu núcleo. Não pode dizer, vírgula, tenho necessidade, vírgula, de ajuda. Tem que pensar. E colocação da vírgula imediatamente após morte na linha 40. Aquela, sim, era a morte que eu almejava. A mesma coisa, era a morte a qual eu almejava. Né? Certo? Aí, se eu coloco vírgula na oração adjetiva ou tiro vírgula, eu sempre vou alterar o seu sentido, o seu significado. Então, a alternativa correta ali é a letra B, de Brasil. Tá? Fizemos, né, mais da metade da prova. Semana que vem a gente vai... nós vamos terminar esta provinha aqui, certo? Vamos trabalhar um pouco com o livro, né? E aí já vamos poder começar. E aí depois na outra aula a gente começa uma outra prova também. Aí vocês vão me dizendo aí quais as provas que vocês preferem fazer, de que ano vocês querem, né? Para a gente poder providenciar aqui, ok? Ah, gente, terminamos então. Ah, que saudade de tudo, né? De vocês, a gente estar junto, nós estarmos juntos aí, né? Mas que bom que a gente está tendo esse recurso, né? É um privilégio a gente poder continuar assistindo aula, né? Tanta gente aí que não tem essa possibilidade, né? Porque não tem internet, porque o celular cai, etc e tal. E eu acho que vai ser um ano bom de passar em vestibular, sabe? Eu acho que vai ser. Eu acho que esse momento que vocês estão com a bunda aí sentada assistindo aula, ele vai ser fundamental, ele vai ser precioso. Escrevam o que eu estou dizendo. Vai ser muito precioso. O Enem sendo transferido ou não sendo transferido, a gente não sabe, ele vai ser muito precioso. Né? Porque tem trocentas criaturas aqui, né? Que nem a minha filha aí dormindo. Meu Deus do céu, a guria acho que morreu. Eu até vou dar uma sacudida ali para ver. Tem muitos aí, né? E vocês estão aí na batalha. Estão aí na batalha. E isso vai fazer toda a diferença. Tá, gente? Tá, meus queridos? E vamos torcer para essa volta acontecer em breve. Tá? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Cuidem-se. Fiquem em casa. Tá, queridos? Um abraço a todos. Tchau, senhor. Tchau, querida. Tchau, Bárbara. Tchau, Dado. Tchau, João Vitor. Tchau, Jéssica. Tchau, Iago. Tchau, Tainá. Tchau, Paulo Silva. O que tu tá fazendo? Tchau. Olha o fiscal do curso aí. Olha o fiscal. Fiscal do DEMAI aí. Não, fiscal não. Tu sabe que eu sempre gostei de uma boa aula, né? Ai, que bom, colega. Que bom. Que bom. Tá? Aprendo muito, aprendo muito. Um abração, tá? Um beijo. Abraço.